Vasco recebe proposta e deve liberar o Cria da Colina, mais uma joia saindo do Vasco da Gama. Jogador que faz parte do elenco profissional. Te conto isso daqui a pouco, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos embora pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando no ar o programa Almoço Gigante e olha, é isso mesmo. Vasco recebeu uma proposta do time da Ucrânia, né, o Dinamo de Kiev, fazendo uma proposta e, olha, vai ser bem abaixo da multa rescisória do atleta. O atleta hoje tem multa de perto de 60 milhões de euros e não vai ser vendido nem por 20 milhões de euros. Não deve chegar a 20 milhões de euros a proposta. Pelo contrário, deve ficar perto de 10 a 12 milhões de euros, muito abaixo da multa rescisória do atleta. Por que faz uma multa assim se vai liberar o cara mais barato? Nós estamos falando do titular da seleção brasileira sub-20, o lateral esquerdo, Leandrinho. Uma proposta do Dinamo de Kiev já tinha chegado no meio do ano, na janela do meio do ano, mas era por empréstimo, e o Vasco não quer liberar o jogador por empréstimo. O Vasco quer se livrar do Leandrinho em definitivo, quer vender em definitivo, mas a ideia do Vasco é que se tiver uma proposta de pagamento parcelado, mas com garantias bancárias, em algumas regiões o Vasco exige garantias bancárias. Por exemplo, venda para os jogadores na América do Sul, o Vasco exige garantias bancárias. Venda para a Ucrânia, o Vasco exige garantias bancárias por causa da dificuldade dos clubes ucranianos, com a questão da guerra, enfim, o Vasco exige garantias bancárias. Se o Dinamo de Kiev apresentar as garantias bancárias e deixar o Vasco com uma porcentagem, o Vasco está disposto a vender 70% do atleta por até 12 milhões de euros, 10 milhões de euros, o Vasco já estaria vendendo o atleta, que é um valor ok, sei lá, pequeno. O jogador não joga, né, nos profissionais como o Fernando Diniz. O jogador, estranhamente, foi titular da lateral esquerda da seleção brasileira no Mundial Sub-20. É verdade que a seleção foi um fiasco, foi um fracasso total. Eu vi alguns jogos, não achei o Leandrinho horroroso, achei o Leandrinho uma boa participação pela esquerda, às vezes que ele foi acionado, com cruzamento, com assistência. No Vasco ele tem 24 partidas, esse ano apenas uma, 2 gols e 1 assistência. Agora, tem que ser testado, precisa deixar ele jogar mais. Mas o Piton é titular absoluto. E quando o Piton está machucado, o titular é o Puma Rodrigues invertido. Nem ele, nem Vitor Luiz jogam com o Fernando Diniz. Então, sei o que acontece. Eu vou acreditar no Fernando Diniz, que está olhando o jogador no treino dia após dia, treino a treino. Não acho que o Fernando Diniz tem pinima com alguém, persegue o jogador. Não acredito em nada disso. Eu acho que é questão técnica mesmo. O Fernando Diniz acha que o cara não se encaixa no jogo dele. Ok. Então, se é isso e tem essa proposta, vende. Então, o cara só acha que fazer multa contratual muito alta, pagar salário acima para o cara e você depois vender muito longe da multa, isso desvaloriza o projeto esportivo do clube como um todo. Passa um recado que, olha, o cara é 60, mas chega lá com 10, leva qualquer um. Eu acho que isso prejudica até uma negociação futura com o Rayan, que mostra um clube fragilizado, que vai fazer negócio por qualquer valor, que não tem ideia do que está fazendo nas renovações contratuais. Então, isso mostra desorganização do departamento de futebol, isso mostra que o Vasco não tem uma estrutura, um pensamento de negócios dentro do futebol. Faz um contrato com um cara de 60 milhões a multa, mas eu negocio o cara por 10 milhões, por 8 milhões... Pô, muito diferente da multa. Isso passa um recado ao mercado. Quando é que ele botou? Eles botaram multa agora de 100 milhões para o Rayan. Chega lá com 20 que vai vender. É isso que os caras não começam a pensar. Esse é o recado que vai passar no mercado. Isso mostra a desorganização do departamento de futebol. É claro que esse contrato com o Leandrinho foi feito antes do Admar Lopes. Então a minha esperança é que o Admar Lopes ajuste isso aí e que isso não ocorra mais no Vasco. Vamos esperar que isso aconteça. Mas a história é essa, a proposta está na mesa, o Vasco deve vender o Leandrinho, mas só deve acontecer na janela de janeiro. Então, o Vasco deve fechar o negócio agora, para já em dezembro o Leandrinho já viajar e já fazer os testes de tudo. Mas depois da Copa do Brasil, depois das semifinais, não, depois da decisão, o Vasco vai chegar à finalíssima, a decisão da Copa do Brasil, e vamos ganhar a Copa do Brasil desse ano. Valeu? Galera, daqui a pouco tem vídeo aqui no canal, tá? Quero agradecer a quem já deixou o like, agradecer a quem se inscreveu. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui. Tchau!